E aí galera, beleza? Vamos para a aula dessa sexta-feira? Hoje nós vamos corrigir exercícios de tabela periódica, íons e regra do octeto. Vamos lá então? Vamos lá. Primeiro exercício. Nesse exercício nós temos aí três elementos hipotéticos e nós temos a distribuição eletrônica para esses elementos. No caso, nos últimos níveis. Então, o primeiro elemento, veja, nós temos aqui a distribuição final 3s2, 3p5. O último nível eletrônico é o nível 3 e somam 7 elétrons. No segundo, nós temos 5s2, então o último nível é o nível 5 e soma 2 elétrons. E o último aqui, 5s2, 5p5, soma 7 elétrons. Isso significa que o E e o J vão estar no mesmo grupo da tabela, porque no mesmo grupo, os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na última camada. Também podemos saber pela última camada qual o período que os elementos se encontram. Elementos do período 3 da tabela estão no terceiro período, então o E está no terceiro período. E o J e o G estão no quinto período. Então vamos ver ali as opções. Primeiro, os elementos E e J pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Pertencem, belezinha. Porque E e J terminam com a mesma distribuição no último nível. Então, o primeiro está correto. Segunda, o elemento G é um não metal? Os elementos não metálicos terminam com 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Então, o G não é um não metal, ele é um metal, na verdade. Terceira opção, os elementos G e J pertencem ao mesmo período? G tem a distribuição final terminada em nível 5 e o J também. Então, belezinha também. O terceiro aqui também pertence G e J ao mesmo período. E a última opção, o elemento E é um metal. E terminado em 7 elétrons. Os metais que terminam na configuração final de subníveis sp, tá? Os átomos, aliás, que terminam com a configuração sp, eles são todos não metais. Os metais que terminam com a configuração final S, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, S ou P, né? 1, 2 ou 3, sendo que é a família 1A, 2A e 3A, aí eles são metálicos. E os de transição, né, que estão ali no meio, aí vão ter também elétrons D, ok? Então, as duas opções que a gente encontrou como correta é 1 e 3, ok? Segundo exercício. Os átomos da família 5A, 6A e 7A formarão. Então, quando eles estão na família com A, as famílias com A significam o número de elétrons que eles têm de valência. Então, a família 5A tem 5 elétrons de valência, 6A tem 6 e a 7A tem 7. E aí nós teremos para a família 5A, a gente tem aí os elementos representativos, né, nas famílias A. Os representativos eles seguem a regra do octeto, a maior parte das vezes, principalmente aqui quando a gente está analisando a formação de íons. Então nós temos aí família 5A, quando segue o octeto, para completar o octeto faltam 3 elementos. Aliás, 3 elétrons. Faltando 3 elétrons, então ele fica com a carga menos 3. Ele recebe esses 3 elétrons. Da família 6A para o octeto, quando eles vão seguir no octeto, eles vão precisar de mais 2 elétrons. Então, se precisam de 2, recebem 2 elétrons. Isso realmente vai acontecer numa ligação química, eles vão receber elétrons de um átomo que pode perder, que no caso é um átomo metálico. Os 5, 6 e 7 são todos não metais. E o 7, para ficar com 8, ainda falta 1, então ele forma a carga menos 1. Ou seja, a opção correta é ânions de carga menos 3, menos 2 e menos 1. Tá? Ânions são os negativos, cátions são positivos, por isso que a segunda opção não está correta.
Próximo exercício, nós temos aí um período. No caso, é o terceiro período da tabela periódica. No terceiro período, nós temos, então, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. E vamos ver qual a opção, mas olha só, aqui é a opção incorreta que ele está pedindo. Então, olha só, vamos ver qual que não está correta. O magnésio é um metal e forma íons positivos de carga mais 2. Sim, magnésio é um metal, família 2A. 2 elétrons de valência, perde esses 2 elétrons para formar os íons. Sódio é um metal alcalino e perde um elétron? Também está correta. O sódio está na família dos metais alcalinos, que é a primeira família, onde começa com lítio, sódio. Importante, hidrogênio não é metal alcalino. Ok? E a família 1A, todos eles, para formarem íons, vão perder um elétron. Terceiro, cloro é um ametal, que é a mesma coisa de não metal, da família dos halogênios. Também está correto. O cloro é um ametal, está lá mais para o final da tabela. E a família que inicia lá no flúor se chama família dos halogênios. Próximo, argônio é um gás nobre cujo átomo possui 8 elétrons em sua camada de valência. Correto, o argônio é um gás nobre. Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência a partir do neônio. Porque o único que não tem isso é o hélio, porque ele é muito pequeno e ele tem 2 elétrons de valência apenas. Que são os únicos que ele tem, na verdade. E a última, então, só sobrou ela como falsa, obviamente. O alumínio é um metal e é o elemento mais eletronegativo deste período. Incorreto, obviamente, porque o mais eletronegativo está mais no final da tabela e lá no seu no final do período também. Aliás, no final do período e no início dos grupos, excetuando os gases nobres. Então, o mais eletronegativo é o flúor e os outros mais eletronegativos são aqueles mais próximos ao flúor. O alumínio está mais distante e ele é pouco eletronegativo, na verdade. Todos os átomos metálicos, a eletronegatividade para eles é menor. Ok? Quarta opção está falando sobre o magnésio, também que é a opção incorreta. Ok? Então, a opção incorreta para o magnésio é que ele forma um ânion. Tá? Exatamente pelas questões que nós citamos também há pouco aí em relação aos elementos na tabela periódica. Quinto exercício, o cobre, símbolo Cu, é presente no equivalente da hemoglobina, a hemocianina de certos crustáceos. A hemocianina, ela que faz com que os crustáceos terem um sangue azul em vez de vermelho como o nosso. Tá? Sobre esse elemento, agora eu quero a opção correta. Qual a opção correta aí? É um elemento representativo? Não. Representativos são as famílias A. Ele é um metal de transição, que é a segunda opção aí. Então, a opção verdadeira é um elemento de transição. A opção não ser metal está incorreta, né? A maior parte dos elementos da tabela, na verdade, são metais. A outra opção que diria ali tem tendência a ganhar elétrons, por isso é empregado em fios elétricos. Ele não tem tendência a ganhar elétrons, e sim a perder, como todo metal. A parte que ele é de ser empregado em fios elétricos está correta, mas o que está errado aqui na última opção é tendência de ganhar elétrons, que é o contrário, perder elétrons por ser átomo metálico. Sexto exercício. Um elemento químico X, ou seja, um hipotético, né, apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Ou seja, ele termina com o último nível sendo o 2 e tendo um total do último nível, somados aqui 2 mais 4, 6 elétrons. Então, podemos afirmar que na tabela periódica esse elemento químico está localizado no. Veja, se o elemento termina com o último nível sendo 2, ele vai estar no segundo período. Então, poderia ser a primeira opção ou a terceira. Mas tem a questão da família também.
As famílias com A são os elétrons da última camada. No caso, ele tem 6, então ele vai pertencer à família 6A. Opção correta é a primeira. Belezinha? Próximo exercício, aqui ele está falando sobre a questão das propriedades periódicas. Tá? Qual está corretamente informada entre as opções? Informada entre as opções. Bom, as propriedades periódicas, tem algumas aí que eu coloquei para a gente discutir. Então, raio atômico ele é maior no final de um grupo e no começo do período. Afinidade eletrônica no final do período e no começo de um grupo. Mesma coisa para a energia de ionização. Então, a primeira opção está falando sobre o mais eletronegativo. Ele não está aqui, mas eu acabei de citar na discussão anterior sobre a questão da eletronegatividade. O mais eletronegativo é o flúor. Então, a eletronegatividade aumenta no começo dos grupos, eu tenho a maior eletronegatividade e no final de um período. Ou seja, é a mesma coisa, na verdade, que a energia de ionização. Só que a eletronegatividade não é contada para os gases nobres. Então, ela não é válida para gás nobre. Eu não falo sobre a eletronegatividade de gás nobre. Então, vamos ver as opções que aparecem aí. O cloro é o mais eletronegativo que o flúor? Correta. Nós acabamos de falar que o flúor, inclusive, é o mais eletronegativo. Está mais no começo do grupo. O rubídio apresenta maior raio atômico que o estrôncio. Então, temos que localizar na tabela periódica o rubídio e o estrôncio. Se eu for olhar na tabela periódica, eu vejo que o rubídio está em relação ao estrôncio no mesmo período, mas o rubídio está no começo do período. E o raio atômico aumenta, é maior no começo de um período. Então, o rubídio ele realmente apresenta maior raio atômico que o estrôncio. Essa aqui é a opção correta, então. Vamos ver as outras, só para a gente refutar elas realmente, para ver se não poderia ter outra verdadeira aí. O arsênio, símbolo S, tem maior afinidade eletrônica que o bromo. Vamos procurar na tabela periódica o arsênio e o bromo. O arsênio e o bromo se encontram no mesmo período, no caso, quarto período. O arsênio está mais no início do período que o bromo. Eles estão bem lá por final, mas no período o arsênio vem primeiro do que o bromo. E a afinidade eletrônica ela é maior no final do período. A gente vê aqui, ela aumenta para o final do período. Então, a afinidade eletrônica é maior para o bromo, que está mais no final do período. E a última opção era o enxofre tem maior energia de ionização que o oxigênio. O enxofre ele está no mesmo grupo que o oxigênio, ok? Mas a energia de ionização aumenta, olha só, indo para o início de um grupo. Como o oxigênio está no início do grupo, o oxigênio que tem maior energia de ionização em relação ao enxofre. E também teria em relação a qualquer outro que está no mesmo grupo que ele. Ok? Exercício 8. Indicar também a opção correta e também está falando sobre as propriedades periódicas. Primeira opção, carbono é menos eletronegativo que o nitrogênio. Então, a eletronegatividade, como a gente viu, ela aumenta ali mais próximo ao flúor. Quem está mais próximo ao flúor? O carbono ou o nitrogênio? Olhe na tabela, no caso é o nitrogênio. Então, o nitrogênio é o mais eletronegativo, logo está correta essa opção. A gente quer aqui neste a incorreta. O carbono realmente é menos eletronegativo que o nitrogênio. Próxima. Césio tem raio atômico maior que o rubídio? Vamos procurar na tabela periódica. O césio está no começo do período, ou seja, vem antes aí. Aliás, nós temos que olhar aqui no grupo. Né? O césio no grupo ele está mais abaixo que o rubídio.
o raio atômico ele aumenta descendo num grupo. Então, o césio realmente tem um raio atômico maior que o rubídio, já que está mais abaixo no grupo no caso é o grupo 1 da tabela, a família dos metais alcalinos. Próximo, xenônio tem maior energia de ionização que o iodo. Vamos procurar o xenônio e o iodo na tabela periódica. O xenônio, a gente tem que olhar isso então num período, porque eles estão no mesmo período, no caso o quinto. Então a energia de ionização no período ela vai aumentar indo para o final do período. E o xenônio está realmente mais no final do período, logo ele realmente tem a energia de ionização maior do que o iodo. Próximo, alumínio tem maior raio atômico que o sódio. Sobrou, obviamente, só essa, né? Então, essa aqui é a questão incorreta. E por quê? Porque o raio atômico ele é maior no começo de um período e o sódio está mais no começo do período, logo ele que vai ter o maior raio atômico, ok? Lembrando que a gente está comparando aí, obviamente, no mesmo período, com a propriedade periódica, tá? Então, o sódio está mais no começo do período, ele está no mesmo período que o alumínio. Próxima. Dos elementos abaixo, qual formará apenas um tipo de cátion monoatômico? Veja, forma cátions monoatômicos, só um tipo, ou seja, só com uma carga possível, os metais representativos, que são da família 1A, 2A e 3A. Os metais de transição e os outros representativos, principalmente da família 4 e 5, eles podem formar mais que um tipo de cátion com cargas diferentes. Por exemplo, o ferro, que é a primeira opção, forma cátion mais 2 e mais 3. O cobre, mais 1 e mais 2. O vanádio tem uma infinidade de cátions possível. Pode ter o cátion de carga 5, 4, 3. Sobrou então o potássio, obviamente, que é um metal representativo, pertence a uma das famílias que formam só cátions com cargas sempre definidas, no caso a família 1A, cátion sempre com carga mais 1. Então, só pode formar um cátion monoatômico no caso do potássio. Dentro dos metais de transição tem um metal aqui que também vai formar só um cátion possível, que é o zinco. Tá? O zinco só forma zinco mais 2. A prata ela até pode formar prata mais 2, mas é muito raro. O comum é você encontrar prata na espécie mais 1. Mais 2 é extremamente raro. O exercício 10, esse aqui era aberto, né? Nós tínhamos que colocar aí as opções corretas. Letra A era para determinar aí o período e o grupo da tabela periódica que se encontra um elemento que tem a configuração eletrônica finalizada em 3s1. Eu não preciso olhar na tabela para ver isto. É só olhar como que termina a configuração eletrônica. Se é 3s1, termina no nível 3, então o período é o terceiro. E termina com um elétron nesse último nível. Logo, o grupo é grupo 1. Tá? Próximo, a sequência crescente, menor para maior, de energia de ionização dos elementos telúrio, enxofre e selênio. Vejam, eles estão no mesmo grupo. E no grupo, a energia de ionização ela aumenta subindo no grupo. Ou seja, o primeiro do grupo tem a maior energia de ionização. O primeiro do grupo aí é o enxofre. Certo? Dessa sequência, obviamente, porque o grupo começa com oxigênio, né? Mas o primeiro entre os três é o enxofre, depois vem o selênio, depois vem o telúrio. Então, a ordem crescente é telúrio, selênio e enxofre, que tem, então, a maior energia de ionização. Letra C. O átomo mais eletronegativo entre cloro, carbono e oxigênio. Temos que olhar o mais próximo ao flúor. A eletronegatividade ela aumenta próximo ali ao flúor, ou seja, no final de um período e no começo de um grupo. No caso, só lembrando que os gases nobres
a gente não olha para a eletronegatividade deles. Então, o mais próximo ao cloro, aliás, o mais próximo ao flúor é o oxigênio. Então, a resposta é oxigênio, símbolo O. Letra D. O átomo mais eletropositivo entre bário, césio e hafnio. Veja, aqui nós temos na tabela características metálicas e não metálicas. Aqui eu posso utilizar essa característica, inclusive, em relação à questão da eletronegatividade. O menos eletronegativo vai ter características metálicas, maior possíveis. E o mais eletronegativo vai ter características não metálicas, maior possível. No caso, o de maior característica não metálica é o mais eletronegativo, que é o flúor. O de maior característica metálica é o mais eletropositivo, que é o contrário de eletronegativo, que no caso é o frâncio. Ok? Então, o mais eletropositivo entre bário, césio e hafnio, vou ver o que está mais lá no extremo oposto ao flúor da tabela, que é mais próximo lá do frâncio. Então, mais para o final da tabela, no final do grupo e no começo do período. No caso, seria o frâncio. Aqui não tem na opção o frâncio, mas o que está mais próximo ao frâncio é o césio. Então, ele é o mais eletropositivo. E último, a carga que os átomos a seguir formam como íons, levando em consideração a regra do octeto. Então, eu tenho que olhar a posição desses átomos na tabela. Os três aqui são elementos representativos, porque os gases, os elementos representativos, a maioria dos representantes dos elementos representativos seguem a regra do octeto, o que não acontece para os elementos de transição, que nenhum segue a regra do octeto. Então, eu olho quantos elétrons eles têm de valência. Se eles forem metálicos, eles vão ter 1, 2 ou 3, isso para os representativos, e vão perder esses elétrons para formar o octeto. Ok? Se eles forem não metálicos, eles vão receber elétrons até formar o octeto. Lembrando que o boro ele não é metal, apesar de estar num grupo de elemento representativo, ele é um semimetal, tá? E ele não segue o octeto. Ele não fica com 8 elétrons. O alumínio, que é o primeiro metal lá da família 3A, que é o primeiro elemento ali que segue o octeto. Família 3A, metal, perde 3 elétrons, então ele forma o cátion Al mais 3. O enxofre forma o ânion, porque ele é um não metal. Eu procuro ele na tabela. Enxofre, família 6A, 6 elétrons de valência, para 8 faltam 2. Então, levando em consideração a regra do octeto, ele formaria um ânion de carga menos 2. E o cloro da família 7A, falta um elétron para ficar com 8, então menos 1, precisa receber um elétron. Então as cargas são Cl menos 1, Al mais 3 e S menos 2. Ok? Beleza? Então, estes aí eu posso definir porque eles vão seguir o octeto, principalmente na formação de ligações iônicas. Tranquilo? Como que vocês vão validar a presença para esta aula assistindo esse vídeo? Vocês vão, para validar a presença, vão analisar as questões que vocês tinham errado e vão escrever ali como comentário as questões que vocês tinham errado e o que vocês, a partir dessa aula, conseguiram perceber que estavam errando. Ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.